Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Olá, Olivier. Olá! Bom dia! Bom dia a todos. Que tal? Hoje vais falar de uma coisa que nenhuma de nós as três consegue jogar. E tu consegues, Olivier? Nein, Nein. mas eu podia dizer que sim, mas não, mesmo nas damas sou uma nulidade, portanto. E falamos de xadrez. De xadrez, sim. Mas primeiro, antes de falar da série, uma pequena curiosidade. Antes do confinamento, eu andei na vila de Odmira. Linda de morrer, sobretudo as praias lindas. E lá em Odmira há uma estátua que me chamou a atenção, que é uma estátua no jardim do parque infantil. E a estátua de um senhor que é curioso, porque no xadrez é uma figura mundial, em português, chama-se Pedro Damião. É verdade, ele é do século XV e ele escreveu a história, o primeiro tratado do xadrezismo. Ou seja, pronto, lá está, não são bem as regras, é o que se chama no xadrez o problemista. Eu adoro esta palavra, porque são pessoas que compõem ou fazem resoluções de problemas do xadrez. É por isso que nos jornais vocês veem isso, às vezes coisas assim que são chamadas problemistas. E Pedro Damião escreveu o primeiro tratado de xadrez no mundo. Xadrez. No mundo. E, portanto, ele tem a estátua dele. Uau. Em Odmira. Não Odmira. fazia Olha ideia. que giro. Mas chama-se Pedro Damião, repara, devia ser Pedro Xadrião. Em vez de damas, Joga damas, não é? Xadrez, não foi damas. Quem fez esta piada? foi a Carla Rocha. Foi a Carla Rocha. Boa piada, foi uma boa piada. Foi ótima, foi ótimo. Foi ótimo, só que não tinha identificado a voz. Então, voltando à questão da série, o Gambito de Dama, a minissérie, como disseste, Carla, há pouco, 7 episódios, a história de uma rapariga, nos anos 60, prodígio de xadrez, de órfã até as suas partidas de xadrez com os grandes mestres. Bom, é uma série magnífica que eu aconselho a toda a gente, bem filmada, a fotografia excepcional, etc. Mas vamos falar mais da questão da vertente do jogo, do desporto, que é o xadrez. Primeiro dizer que por causa desta série é uma loucura a nível mundial, as vendas de xadrez explodiram. Explodiram por causa desta série, porque do caso do confinamento e do recolher obrigatório, porque é um jogo que se joga perfeitamente bem no telemóvel, e depois, porque quando vocês veem uma série assim como um jogo, há muitas pessoas que estão em casa e pensam, deixa-me ver onde é que eu pus aquele jogo de xadrez que eu tinha, e tu nunca encontras, Está no verdade? sótão, habitualmente está no sótão. Exato. E tu não encontras e tens que comprar novamente. Então, a série retrata ou não bem a modalidade do xadrez. Muitos jornais fizeram as perguntas aos melhores do mundo e tudo isso. Resposta, sim. É impressionante os pormenores do jogo, bem retratado nesta série, mas também por Netflix, não é uma empresa que sabe o que está a fazer, e recolheu a vários conselheiros, um deles, o mestre Garry Kasparov. Já devem ter ouvido falar do Garry Kasparov, claro. não? O mestre do xadrez. Mas os experts do xadrez dizem que há pequenos problemas nesta série. Não é grave, mas enfim, primeiro, há uma regra no xadrez que não é respeitada na série: nunca se fala durante uma partida de xadrez. No póquer, por exemplo, tu podes falar para fazer bluff, para olhar para ti nos olhos e tudo isso. Mas no xadrez, não. Nunca se fala numa partida de xadrez. Aliás, e também algo que eu não podia fazer, eu estou sempre a mexer as pernas e a bater na mesa, nunca se pode fazer isto também. E depois, sobretudo, eles dizem isto, achei super interessante. Esta série não reflete o ambiente misógino, sexista, que ainda hoje em dia existe no xadrez e que, sobretudo, existia nos anos 60. E a propósito disso, vamos ouvir alguém que é uma das grandes referências mundiais do xadrez, Bobby Fischer, o americano. Nos anos 60, ele dá uma entrevista surreal a uma rádio canadiana. Vamos ouvir Bobby Fischer. Acho que elas não se devem envolver em afazeres intelectuais, percebe? E sim concentrar-se na lida da casa. O lugar delas é ao pé do forno, não é? Não, elas não sabem cozinhar, devem ficar apenas em casa. Mas o que é que elas sabem fazer? Bem, tu sabes, é só ficar em casa à espera que o homem chegue a casa.
Meu Deus, que horror. Sério? Sim. A Ai. opinião de Bobby Fischer sobre as mulheres, ele explicava Credo. que não, elas não sabiam jogar xadrez e dava explicação. Portanto, o lugar dele é à espera dos homens e acho muito bem. Eu já sabia. Claro. Era demasiado fácil, isto era demasiado fácil dizer isto. Fazer um comentário machista sobre o machismo. E o que Bobby Fischer, talvez, ele deve saber, imagino, porque é um dos grandes, ele já morreu entretanto, mas o que é curioso em relação ao xadrez é que é um desporto ainda masculino, sobretudo, mas há uma grande mudança quando o xadrez chega na Europa por causa de uma mulher, porque quando o jogo chega na Europa no século XV, havia um peão, lá está o peão da dama, estamos a falar da série Gambit de dama, e o peão de dama, na altura, só podia deslocar-se de uma casa na diagonal. De uma casa na diagonal. E chegou a Isabela Católica, a rainha da Castilha, e que diz, o quê? A dama só uma casa na diagonal? Não. A dama pode deslocar-se em qualquer direção. E por isso, hoje em dia, no jogo do xadrez, a dama é superior ao rei. Olha, toma. Olha, muito rápido. A melhor jogadora portuguesa de xadrez em Portugal chama-se Margarida Gonçalves. Olha, Palmas fica a à dica. Margarida, Palmas. a nossa grande no xadrez. Música, a sua